Pronto, agora está tudo pronto. É ruim, né? Ficar um tempo sem ninguém falar nada, incomoda. Mas faz parte, isso é bom. Vamos orar de novo? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando realmente de estarmos aqui hoje. Porque a Tua palavra diz que hoje é o dia que o Senhor fez e nós temos que nos alegrarmos e nos regozijarmos nele, no Senhor e nesse dia, Senhor. E pedimos agora que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor Deus, e que nós estejamos dispostos a não só entender aquilo que o Senhor há de nos mostrar, mas principalmente, Senhor Deus, a refletirmos e mudarmos aquilo que o Senhor quer que nós mudemos na nossa vida, Senhor. Esse é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, como eu gosto de comentar, fazendo uma recapitulação, a gente está estudando esse tempo no livro de Mateus. Vimos o capítulo 5, agora estamos vendo o capítulo 6, é aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte. E nesse capítulo 6, uma coisa que nós estamos vendo nesse capítulo, se aparecer ali também, é isso. Estamos vendo esse princípio: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serem vistos por eles. E eu quero que a gente veja hoje uma frase de uma pergunta que Jesus Cristo coloca num versículo só, que eu quero que a gente reflita sobre essa pergunta. E essa pergunta é essa aqui, ou essa frase é essa, né? E essa frase, ela está lá no capítulo 6, no versículo 30. Eu quero que a gente leia esse versículo 30, Mateus capítulo 6, versículo 30. Diz assim, Mateus 6,30 diz assim: ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Eu quero que a gente veja um aspecto, hoje, um aspecto negativo dessa frase, né? Mas essa frase você pode pensar, mas ela é negativa. Mas eu quero que a gente reflita hoje sobre esse aspecto negativo da frase. E a primeira coisa que eu quero que a gente veja nesse aspecto é o seguinte: é que a advertência de Jesus Cristo, homem de pequena fé, o que nós podemos entender? Primeira coisa que eu quero que a gente veja, o que a gente pode entender por pequena fé? O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Primeira coisa que nos chama a atenção, não sei se você já reparou isso, mas quando eu li esse texto, estava estudando, me chamou a atenção isso, é que Jesus Cristo não diz que os discípulos não tinham fé, ou ele não diz que aquelas pessoas que estavam ouvindo ele não tinham fé. Ele diz que tem fé, mas possuía uma fé inadequada, uma fé pequena. E o que nós podemos ver aqui nesse texto de Mateus, no Sermão do Monte, é o que Jesus Cristo está enfatizando, principalmente nesse versículo, não é a falta de fé dos discípulos,
ou não é a falta de fé das pessoas que estão ouvindo, ou não é a nossa falta de fé, mas é uma fé inadequada, ou seja, uma fé pequena. E o interessante disso também, não é só esse aspecto, mas é que parece uma coisa óbvia, mas Jesus Cristo está fazendo essa advertência no final do versículo 30, ele está fazendo essa advertência para cristãos. O que eu quero dizer com cristãos? Para pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, como diz lá em João capítulo 1, versículo 12, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Jesus Cristo está falando para essas pessoas, lá no versículo 26, quando Jesus Cristo está falando dos pássaros, das aves que Deus alimenta, ele coloca vosso Pai Celeste, ou seja, ele está falando isso que ele fala, dessa inadequação, vou dizer palavra errada, letra errada, no lugar errado, dessa inadequação da fé, ou seja, essa pequena fé para cristãos. Isso é outra coisa que nos chama a atenção nesse texto. E o que Jesus Cristo deseja é que os discípulos fossem conduzidos a uma fé mais profunda, ou a uma maior fé. Mas a preocupação, a ansiedade, o sentimento de derrota, desânimo, o deixar-se dominar pelas coisas da vida e pelas circunstâncias, estava demonstrando que os discípulos, nós muitas vezes, temos uma pequena fé. Uma pequena fé. E o que significa essa pequena fé? Essa é outra coisa que eu quero que a gente veja aqui. O que significa isso? Nós podemos entender que pequena fé é uma fé, é apenas uma fé salvadora. Apenas uma fé salvadora. O que eu quero dizer com isso? É uma fé que não inclui a nossa vida diária, ou aquilo que acontece no nosso dia a dia. Por quê? Quando fala de salvação, a gente crê na obra do Espírito Santo em nos despertar para a salvação, que nem a gente lê lá em João. O Evangelho de João diz que Jesus Cristo está falando que o Espírito Santo viria para convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente crê nessa obra que o Espírito Santo faz. A gente até crê também na incapacidade do homem em ser restaurado por si mesmo por causa do pecado. A gente crê que Jesus Cristo veio ao mundo como o único caminho para nos libertar do pecado e nos levar ao céu, ou estarmos com Deus. E a gente crê ainda que um dia nós iremos morar no céu. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós cremos que um dia nós vamos morar no céu. Então, isso que é uma fé salvadora. Mas, para por aí. Por quê? Porque a fé em Deus, na obra dele, ela não entra na nossa vida diária, não entra no nosso dia a dia. E quando nós precisamos desenvolver a nossa fé no sentido de obedecer a Deus, em ter a Jesus Cristo não só como Salvador, mas como Senhor de nossas vidas, aí que mora o perigo, Aí que nem diz o ditado, aí que a porca torce o rabo, aí que a coisa fica feia, aí que não vai, Por quê? Porque é algo que vai além de nós. É interessante, quando a gente pensa nessa obra salvadora, é algo que está lá, Deus faz por nós e tudo mais tal, mas quando é algo que nós temos que fazer, ou seja, colocar essa fé que nós temos em Deus em prática no nosso dia a dia, nós somos dominados pela ansiedade, nós somos dominados pela preocupação, nós somos dominados pela inquietação da vida.
e não conseguimos aplicar a nossa fé no nosso dia a dia. E aí, a gente tem apenas uma fé salvadora. Eu quero que vocês abram, para vocês entenderem isso que eu estou falando aqui. Abra lá em Hebreus. A gente não vai ler o texto de Hebreus, mas eu quero que a gente abra, quero que vocês abram no livro de Hebreus, capítulo 11. Para vocês entenderem o que significa essa diferença, né? Ou seja, o que Deus quer de nós. Ao lermos a Bíblia, o que Deus mostra para nós na Bíblia é que a gente tem que ter uma fé que faça parte do nosso dia a dia, faça parte da nossa vida, inclua todos os aspectos que a gente vive. Quero que a gente olhe lá, quando você começa a ler o capítulo 11 de Hebreus, você diz lá, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não se veem. Aí ele começa no versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quando a gente lê isso, né, a gente acha assim que é uma coisa sobrenatural, que faz parte assim do mundo zen de Deus, não faz parte do dia a dia, 2021, como assim, né? Não tem nada a ver, os antigos. Mas quando o autor de Hebreus começa a falar desse versículo que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, significa o seguinte, que pela fé as pessoas que vivem no século 21, em 2021, obtiveram bom testemunho. Por quê? Esses aqui obtiveram bom testemunho porque a fé que eles tinham em Deus não era só uma fé salvadora, mas era uma fé que incluía o dia a dia deles. É essa a diferença. E aí, se você ler o texto, lá no capítulo 4, você vai ver vários traços interessantes, né? Aí, por exemplo, no versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ou seja, Abel estava lá no dia a dia dele e pela fé ele botou a fé dele em prática em Deus e fez o que fez. 8. Vamos pulando, né? Porque senão a gente vai ler tudo, vai ser bastante. Mas só alguns exemplos. Versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dia a dia, né? Abraão não foi chamado por Deus em sonho, no sentido de ficar só sonhando. Aí cada vez que ele queria ver Deus e vislumbrar o poder de Deus, ele falava: Deus, eu quero dormir para poder ver o Senhor, para sonhar contigo, para ficar junto contigo. Aí ele sonhava e ficava lá de olho fechado. Eu vou ter um filho chamado Isaac. Nossa, que legal. E aí acordava e via a realidade dele, sem aquilo que Deus estava falando para ele. Mas o interessante é que a fé que ele tinha, ele exercia no dia a dia. E assim por diante. Se você olhar o capítulo 11, você vai poder ver isso, que a fé que esse pessoal tinha, que esses antigos tinham, era uma fé que envolvia o dia a dia. Voltando para o texto de Mateus capítulo 6, versículo 30, o significado de uma pequena fé é isso aí, é uma fé salvadora, uma fé que não envolve o dia a dia, não envolve o nosso dia a dia. E algo também que eu quero que a gente veja é isso aqui: como essa pequena fé acontece na prática em nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu coloquei algumas coisas interessantes aqui que eu queria que a gente refletisse. A primeira delas é isso aqui, na prática, a pequena fé é nos deixarmos dominar e controlar pelas nossas circunstâncias externas, ao invés de controlá-las. Então, nos deixar dominar e controlar pelas nossas circunstâncias externas, ao invés de controlá-las. Se você olhar lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 a 30, que a gente já leu o quadro que você vai ver ali é de alguém que está sendo controlado e dominado pela ansiedade. Porque Jesus Cristo começa no versículo 25 e diz: não andeis ansiosos.
Se essa ansiedade não tivesse acontecendo, Jesus Cristo não tinha dito isso. O que ele quer mostrar ali, esse quadro, que a preocupação, a ansiedade, a inquietação pela vida, pelo que comer, pelo que beber, as coisas acontecem e imediatamente as pessoas se tornam subjugadas e dominadas por elas. Então isso que é a pequena fé na prática, é nos deixarmos dominar e controlar pelas nossas circunstâncias externas, ao invés de nós controlá-las. E o que nos chama a atenção a respeito dessa prática de fé pequena, é que a Bíblia, se a gente for ler a Bíblia, ela fala exatamente ao contrário disso. O que Deus nos mostra é que a gente tem que viver uma vida totalmente ao contrário disso. Eu quero que a gente veja um exemplo e eu gostaria que alguém me ajudasse. Alguém abre a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 3 e leia esse texto, por favor. Romanos 5, 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, o que mostra? O que Paulo está mostrando ali? Se você ver o contexto desse versículo, você vai ver o seguinte, que Paulo fala que nós, como cristãos, nós podemos nos alegrar na tribulação. Por quê? Porque a tribulação, ela tem um propósito dado por Deus. Ou seja, nós como cristãos, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, conseguem se alegrar na tribulação, porque entendem que a tribulação tem um propósito diante de Deus. Então, por isso que é totalmente ao inverso dessa realidade aqui que a gente vê, da pequena fé. Um outro aspecto que eu quero que a gente veja na prática, com respeito a isso de pequena fé, é isso aqui, ó. Na prática, a pequena fé é a falta de condições de meditar e refletir, ou seja, de pensar. Então, a pequena fé é isso, é a falta de condições de meditar ou de refletir. Se você olhar o versículo 28, do capítulo 6, olha lá, diz assim, ó, Jesus Cristo, ele diz o seguinte: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Quando Jesus Cristo fala dessa ideia de considerar, ele está mostrando, ele está pedindo para aqueles discípulos e para nós também, estarmos pensando sobre, estarmos refletindo sobre, estarmos meditando sobre aquilo que está acontecendo. Mas uma pessoa de pequena fé, ela não consegue pensar. Alguém que tem pequena fé permite que as circunstâncias a arrastem. Já viram? Em janeiro aconteceu bem isso. Saíram várias reportagens, não aqui no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo, Rio de Janeiro. O que me marcou foi uma que mostrava no Rio de Janeiro, de um morro lá que estava acontecendo uma chuva forte, torrencial e tudo mais e tal, né? Aí eles estavam passando uma gravação que aconteceu numa rua, uma viela ali assim que descia, né? E uma pessoa estava tentando atravessar a rua quando estava vindo a enxurrada. E o que chamou a atenção ali foi que quando a pessoa estava tentando atravessar a rua, ela estava fazendo força para atravessar, e de repente a água deu uma rasteira nela e ela foi levada pela força da enxurrada. Não tinha mais o que ela fazer. Um outro trágico também foi em São Paulo, foi um rapaz, um adolescente, que estava chovendo, entrou lá no estacionamento com a bicicleta dele. Depois ele resolveu sair, embaixo de chuva, saiu de novo lá, e depois de um certo tempo, uns segundos, mostra o rapaz, ele vindo, sendo arrastado pela enxurrada, assim e tal, parando no carro lá, e depois aconteceu o que aconteceu com ele. Mas o que eu quero mostrar com esses dois exemplos é que
A pequena fé, ela tem isso, ela acontece isso. Quando nós não pensamos, nós somos arrastados pelas circunstâncias. É como se a vida, interessante isso, é como se a vida pegasse um cacetete na mão e desse cacetada na nossa cabeça para que a gente não pensasse. Mas o que Jesus Cristo mostra ali para nós é que nós temos que pensar, mas a pequena fé, ela é a falta de condições de meditar e de pensar. Nós precisamos passar tempo pensando, meditando, refletindo, considerando os ensinos de Jesus Cristo. Nós precisamos investir tempo na nossa leitura bíblica. Nós precisamos investir tempo do nosso dia a dia lendo a Bíblia. Para quê? Para que quando as circunstâncias chegarem, nós tenhamos condições de pensar naquilo que Deus fala. Olha que interessante. Abre sua Bíblia lá em João. Alguém lê esse versículo aí? João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O que Jesus Cristo está falando aí? Ele está falando o seguinte, ó, quando eu for, o Espírito Santo vai vir, e aí ele vai fazer duas coisas, que está escrito no versículo. Ele vai ensinar e vai fazer vocês lembrarem tudo que eu vos tenho ensinado. Mas o detalhe é o seguinte: o Espírito Santo nos lembrará do que estivermos ou do que lermos nos ensinos de Jesus Cristo que estão na Bíblia. Então, se a gente não lê, o que acontece? Exatamente isso. E uma pessoa de pequena fé, ao invés de ela pensar, refletir, ela fica indagando o seguinte, ó: o que irá acontecer comigo agora? O que eu posso fazer? E isso não é pensar, isso é se render à situação. E é exatamente isso que Deus não quer. E a fé, que a gente viu lá em Hebreus capítulo 1, ou capítulo 11, a fé é a capacidade do cristão em continuar a refletir, mesmo quando tudo parece decidido a derrubá-lo. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Hebreus 11, 11. Alguém abra, por favor, e leia esse versículo. Hebreus 11, 11. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder de ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Conseguiram entender aí? Vamos pensar naquilo que está escrito no texto aí na tua Bíblia, na minha. Ele fala do dia a dia de Sara. Sara, na vida dela, aplicou a fé dela, ou seja, então a fé não era só salvadora, a fé ia além disso. Então o que ela fez? Pela fé, ela considerou o fato de ser mãe, apesar das circunstâncias à volta dela. E qual era a circunstância à volta dela? Ela já era idosa, né? Já era de avançada idade. E quando Deus comenta isso para Abraão, né? Sabe? Aí o anjo falou: o que é isso aí? Não, é que eu não creio naquilo, mas vai acontecer. Então, pela fé, ela considerou aquilo que foi falado, apesar das circunstâncias em volta. Por quê? Porque ela considerava fiel aquele que fez a promessa. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Um outro texto também interessante, a gente não vai ler, mas ele está aqui. João 16, 33. Jesus Cristo diz para nós, esse texto para mim é
fantástico, porque fala o seguinte, Jesus Cristo diz: nesse mundo vocês vão ter aflição. Não somos nós que dizemos isso para nós mesmos. Não é o nosso inimigo que diz isso para você e para mim. É o teu Salvador, o meu Salvador, que diz o seguinte: que nesse mundo a gente vai ter aflições. Essas são as circunstâncias. Mas o que ele diz na continuidade? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a pequena fé, ela não pensa nesses detalhes. Ela só vê as circunstâncias e é arrastado pelas circunstâncias, e aí fica ansioso, preocupado, inquieto. E é totalmente isso que é contra isso que Jesus Cristo está falando. É contra isso que Jesus Cristo está dizendo. Um outro aspecto da pequena fé é isso aqui também, Na prática, a pequena fé é a incapacidade de aceitar as declarações bíblicas tal como são, deixando de crer na veracidade bíblica. O que eu quero dizer com isso? Vou ilustrar aqui. Por exemplo, nós passamos por tribulações em momentos difíceis. Nós passamos por isso. Jesus Cristo disse: nesse mundo a gente vai ter aflição. Então nós passamos por tribulações em momentos difíceis. E o que nós devemos fazer nesses momentos difíceis, nessas tribulações? Nós precisamos nos voltar para a Bíblia. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia e dizer, por exemplo, coloquei uma frase aqui como exemplo, mas podemos tomar isso por exemplo só. Dizer o seguinte: eu preciso aceitar as declarações bíblicas tal como são. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. Mas tudo que há em nós, tudo que em nós fará o possível para nos impedir de crermos nisso, de fazermos isso. Tanto a nossa pequena fé, muitas vezes, como o nosso inimigo, Satanás, ele vai dizer para a gente o seguinte, por exemplo, vai dizer, você pega, olha para a Bíblia e vai para a Bíblia, e você diz assim: essas declarações bíblicas foram endereçadas aos primeiros cristãos. Aos primeiros cristãos. O sermão, os ensinos do Sermão do Monte destinam-se aos primeiros cristãos. Os ensinos bíblicos, eles não se encaixam para a realidade do mundo atual. Muitas pessoas acreditam nisso. Acham que a Bíblia é algo ultrapassado. Não, mas não cabe. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, lá em 1 João 3, 22, a Bíblia diz lá que Deus, ele ouve as nossas orações. 1 João 3, 22 diz isso, que Deus ouve as nossas orações, mas ao invés de crermos no que a Bíblia diz, nós preferimos desconfiar. Será que ele ouve mesmo? Puxa, mas parece que ele está tão distante. Eu comecei a orar aqui, não vai passar desse teto. Se você estiver no subsolo, que nem a gente está aqui, e um prédio em cima, aí você vai pensar menos ainda que sua oração vai subir, Porque vai bater aqui e passa, mas no próximo passa menos ainda. Quando chega no terceiro andar, ficou, É isso que a gente pensa muitas vezes. Um outro exemplo, a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, para nós honrarmos a Deus com as primícias da nossa renda. Honra a Deus com as primícias da vossa renda. Versículo 9 diz assim: mas ao invés de nós cumprirmos isso, o que a gente prefere? Preferimos dar a Deus o que sobra, ou nem dar a Deus aquilo que nós temos. Com isso, nós escolhemos não obedecer a esse princípio.
Por quê? Porque não cai um raio na nossa cabeça. Deus não vem com a mão dele tipo mata-mosca, né? Procura você lá no mundo e... Já pensou se acontecesse isso? Mas não é assim. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos a disposição de crermos naquilo que Ele diz. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que Ele diz lá no final do versículo: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nós devemos agir totalmente, a pessoa de pequena fé, né, desculpa, ela age totalmente ao contrário disso. Totalmente ao contrário. Por quê? Porque não coloca em prática ou não aceita os ensinos bíblicos tal como são e tem dificuldade. E o que nós temos que fazer é aceitar, é termos a certeza de que aquilo que a Bíblia diz é a verdade. Eu quero que a gente abra em 2 textos aí. Alguém abre para mim em Romanos capítulo 15, versículo 4, e outro abre em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por favor. Romanos 15, 4 e 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Jóia. Paulo está dizendo que tudo que foi escrito, tudo, vamos dizer assim, de Gênesis a Apocalipse, tudo que foi escrito para quê? Para o nosso ensino. Para que através da perseverança, da paciência, nós tenhamos esperança. Esperança. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Na primeira vez em que fiz minha defesa diante das autoridades, 2 Timóteo 3. pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir a falta e ensinar a maneira certa de viver. E isso trata do servo de Deus feito completamente preparado para o tipo de boas ações. Joia. Esse texto está mostrando claro que a Bíblia, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus e é útil para tudo aquilo que está escrito aí. Ela é útil para a nossa vida. Então é isso que nós precisamos saber, precisamos aceitar a Bíblia conforme ela é, dentro do seu contexto, e saber que ela está falando para nós todos. E por último, não menos importante, na prática, a pequena fé é a incapacidade de aplicar aquilo que sabemos e cremos às circunstâncias e detalhes da nossa vida. Esse texto aqui é interessante, eu quero que todos vocês abram aqui, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, do versículo 22 a 25, diz assim: Lucas 8, 22 a 25. Aconteceu que em um daqueles dias entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou seja, de afundar, de morrer. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e o furor da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende
e lhe obedecem. O que chama a atenção nesse texto aqui é o seguinte: aqui Jesus Cristo entra no barco e dá uma ordem. Qual foi a ordem? Vamos entrar e passar para o outro lado do lago. Ponto. Ele não falou que no meio do processo, vocês vão passar no meio do lago, mas toma cuidado, que vai vir um vento, vai assolar vocês, e vocês vão quase morrer. Não foi assim. Ele só deu a ordem: vai, entra e vai para o outro lado. E foi dormir. Ele foi dormir no fundo do barco, na polpa do barco, ou seja, na parte de trás. E o barco foi indo para frente, certo? Para frente. Enquanto o barco estava indo para frente, eu acredito que os discípulos começaram a ver a tempestade se formando, e o vento vindo, e o barco indo, e o vento vindo, e o barco indo, e eles pensaram: o que nós vamos fazer? Pedro, tu que é pescador aí, o que nós vamos fazer? Aí foram indo e o vento vindo, e o vento foi assolando eles, e começaram a ver que o barco ia afundar. Por quê? Porque eles eram pescadores, alguns deles ali, a maioria pelo menos. E em Marcos capítulo 4, no versículo 38, a gente não vai ler, mas Marcos 4, 38 diz: quando eles foram acordar Jesus Cristo, eles disseram assim: mestre, não te importa que morramos ou que pereçamos? Eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, é o seguinte, a gente vai morrer, você não está preocupado com isso? Aí Jesus Cristo acordou, acalmou o vento, acalmou a tempestade. E o que ele foi que perguntou para os discípulos? Onde está a vossa fé? De novo, que nem em Mateus capítulo 6, eles tinham fé. Nós temos fé em Deus, mas aonde está a nossa fé? Por que não aplicamos a nossa fé aos problemas e dificuldades que nós estamos passando? E eu quis ilustrar o que eu quero dizer aqui pelo seguinte: colocar a fé em prática na situação que os discípulos estavam passando era o seguinte: era dizer, estamos nessa tempestade com Jesus. Ele sabe todas as coisas, certo? Ele sabe todas as coisas. Ele está dormindo agora, no fundo do barco. Então, eu vou fazer o que ele está fazendo, certo? Eu vou pelo menos tentar dormir. Vou ficar perto dele e esperar ele resolver a situação. Por quê? Porque ele é Jesus. Pois eu creio que ele pode resolver. Agora essa última frase eu pus de propósito, sabe? Se ele morrer, vou morrer com ele. Eu creio que colocar a fé em prática para os discípulos e para nós, diante de uma situação dessa, é isso aí. Quantos de nós estamos dispostos a falar assim, então eu vou fazer o que ele está fazendo? Jesus está dormindo, a gente vai assim, Jesus está lá, a gente vai assim, perto de Jesus. A gente fica lá. Aí o problema vem, a tempestade vem, o que a gente faz? Jesus! Mas o que Jesus Cristo disse para os discípulos, versículo 25? Cadê a vossa fé? E o que Jesus Cristo diz para nós? Cadê a nossa fé? Se você olhar o livro de Lucas, capítulo 4, Lucas 4, eles viram o poder de Jesus Cristo sobre os demônios, no capítulo 4, versículo 33 a 35. Eles viram o poder de Jesus Cristo diante das doenças
Lá no capítulo 4, eles viram Jesus Cristo ressuscitando alguém. Capítulo 7 fala. E eles viram Jesus Cristo tendo poder sobre os ensinos errados. Eles viram. E esse mesmo Jesus disse para eles assim: entra no barco e atravessa para o outro lado. Nós também vemos o poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. Quantos de nós agradecemos o fato de termos acordado hoje, de estarmos aqui nesse lugar? Quantas coisas aconteceram com a tua vida, com a minha vida, durante esses anos todos que nós temos, que nós vimos o poder de Deus. E aí Jesus Cristo vira para nós e diz: aonde está a tua fé? Por isso que a pequena fé é a incapacidade de colocar aquilo que nós sabemos. Nós até decoramos os versículos, mas quando é para colocar em prática, nós não colocamos. Considerai, pensai, refletir. O que nós vimos hoje? Nós vimos sobre essa frase do versículo 30 do capítulo 6 de Mateus: homens de pequena fé. Vimos a advertência de Jesus: homens de pequena fé. O que podemos entender? O que isso significa, né? O que tem a ver? É ter uma fé salvadora e que não se aplica à realidade da nossa vida. E vimos que na prática a pequena fé é nós deixarmos nos dominar e controlar pelas circunstâncias externas ao invés de controlá-las. A pequena fé é a falta de condições de meditar e refletir. A pequena fé é a incapacidade de aceitar as declarações bíblicas tal como são, deixando de crer na veracidade da Bíblia. A pequena fé é a incapacidade de aplicar aquilo que sabemos e cremos às circunstâncias da nossa vida. E algumas perguntas que eu gostaria que nós estivéssemos pensando. A fé que temos em Deus é uma fé que afeta a nossa vida diária? Ou apenas cremos que Deus nos salvou? Quem tem nos dominado? Os problemas e situações têm nos dominado, ou nós temos dominado os problemas e situações? Quando eu digo de nós temos dominado, é no sentido de nós colocarmos em prática aquilo que nós sabemos da Bíblia, diante das situações que nós temos. Quem tem controlado nossos pensamentos no momento de dificuldade, problema e aflições? Nós cremos e aceitamos os ensinos bíblicos para as nossas vidas? Ou damos desculpas e justificamos a nossa desobediência? Jesus diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século. E a pergunta é: sabemos onde está esse versículo? Esse é um daqueles que a gente memoriza, né? Onde é que está? Pensa aí. Mateus. Isso aí, né? Acertou. Ei. Mas a pergunta é: cremos e colocamos essa verdade em prática na nossa vida diária? Nós cremos que Ele está conosco agora, naquele momento que Ele está passando dificuldade? Estamos dispostos a colocar a nossa fé em prática nas tempestades que passamos? E o meu desejo é que Deus nos ajude a não sermos pessoas de pequena fé. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer por esse momento que o Senhor esteve falando conosco através da tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti, primeiro, perdão. Perdão, Pai, porque muitas vezes nós não cremos na Tua palavra. Perdão, Senhor Deus, porque nós agimos no nosso dia a dia, Senhor Deus, não colocando em prática aquilo que nós sabemos da Tua palavra. Tira de nós, ó Pai, essa tendência de termos a pequena
fé. Tira de nós o medo diante das circunstâncias e nos ajuda, Senhor Deus, a mudar isso nessas vidas. Esse é o nosso pedido a Ti, Pai, a nossa gratidão já em nome de Jesus. Amém. Amém?